Paz do Senhor, amados. Pode estar se assentando. Hoje eu tenho a palavra para compartilhar com vocês sobre o culto, né? O culto ao Senhor. Nós estamos iniciando o nosso ano e nós temos este tema de santidade ao Senhor. E para nós alcançarmos essa santidade ao Senhor, essa santidade que nós sabemos que o Senhor vai nos levar porque Ele é santo e Ele diz: sede santos como eu sou santo. Então o Senhor, Ele coloca um padrão sobre as nossas vidas, mas Ele não coloca qualquer padrão. Ele diz: sede santos como eu sou santo. Então, ou seja, nós temos em Deus o nosso padrão de busca de santidade. Deus, Ele não pede que a gente seja nada do que Ele não é, né? Então, em Deus, nós vamos buscar a nossa santidade. E durante este ano, aonde nós vamos aprender a buscar essa santidade? É no culto, é nos PGs, é nos cursos que em nome de Jesus nós vamos conseguir fazer, né? Mesmo em meio ainda essa pandemia que está ainda aí, nós vamos sim, o Senhor vai providenciar um modo. Mas o fato é que o culto é o lugar onde nós viemos buscar uma porção do Senhor, uma porção mais revelada da sua palavra. É no culto que as ovelhas se reúnem. É no culto que nós buscamos o nosso alimento sólido. É no culto que nós recebemos a direção da nossa igreja. Então nós precisamos nos reunir, nós precisamos estar no culto. E eu quero falar para vocês um pouquinho sobre o culto, porque às vezes eu penso que tem cristãos que ainda não entenderam o que é o culto. Se entendesse, a igreja estaria cheia. Amém? Começaria um ano dentro da igreja. Mas o fato é que a gente sabe que muitos ainda não entendem. Por isso que nós queremos falar sobre o culto. E antes de eu falar sobre ele, eu quero fazer algumas perguntas para você. Vocês não precisam me responder, porque eu até sei a resposta, né? Mas a primeira pergunta é a seguinte: se alguém tivesse o mesmo relacionamento com você, como você tem com Deus. Preste atenção. Se alguém tivesse o mesmo relacionamento com você, como você tem com Deus, você acharia essa pessoa interesseira? Pensa aí. Sabe, muitos se aproximam de Deus de maneira interesseira. Muitos se chegam a Deus só quando querem as coisas. Muitos se relacionam com Deus só porque têm este interesse. E quando estão bem, esquecem um pouco de Deus. E deixam um pouco de Deus de lado. Mas espero que você não seja assim, amém? Né? Tua resposta eu espero que não, eu não sou assim, né? Próxima pergunta. Quando você marca um encontro com alguém e essa pessoa não aparece e escolhe ir em outro lugar, como você se sente? Você marca esse encontro e ela não aparece. A palavra de Deus diz que aonde 2 ou mais estão reunidos, em seu nome, ali Ele estaria. Jesus estaria. Nós marcamos um encontro com Ele. Ele está à nossa espera. Mas quando nós escolhemos outras coisas, nós deixamos Ele esperando. Porque o Senhor, Ele é fiel. Ele sempre está. O culto, ele tem que ser inegociável. Quando você pensa no teu domingo, você não vai pensar assim: se der tempo eu vou no culto. Mas domingo é o dia que eu descanso. Vou aproveitar o domingo. Você aproveita o domingo quando você está aqui na igreja. Foi a melhor decisão do teu domingo quando você vem buscar o Senhor. Não existe outra.
Não existe descanso melhor do que estar na presença do Senhor. Sabe, quando você vem ao culto, você não sabe como vai ser a tua semana, mas Deus sabe. E provavelmente no culto você vai receber uma palavra que vai te sustentar. É aquele alimento que o Espírito Santo vai te dar. Então, quando você negocia o teu culto, você deixa o Senhor te esperando. Quando você marca com alguém e essa pessoa chega atrasada, o que você acha dessa atitude? Respeitosa ou desrespeitosa? Nós honramos todos que estão aqui na igreja começando o culto às 19 horas. O culto começa às 19 horas. Nós saímos de casa 5 horas da tarde, para não chegarmos aqui atrasado por causa do trânsito. Mas nós gostamos de estar aqui 1 hora antes de começar o culto. Precisamos? Não, nós temos uma equipe maravilhosa, que pode até começar o culto se a gente não estiver. Mas nós fazemos questão de estar aqui. Eu morava a 5 minutos da igreja em Porto Belo, ainda moro. Sempre cheguei lá 30 minutos antes do culto. Por quê? Porque eu gosto de ver as pessoas da igreja. Eu gosto de ver os irmãos. Eu gosto de ter um tempo de eu sentar e falar com Deus antes de começar o culto. Eu gosto de estar aquietada. Eu não gosto de chegar agitada, largando a bolsa, correndo fazer uma coisa para depois sentar e ficar prestando atenção no culto. Nós, quando marcamos com alguém, nós não chegamos atrasados. Por que no culto chegamos? Por que alguns têm essa atitude de não preocupação? O que você acha se fizessem isso com você? Estou sendo um pouco dura? Estou. Porque nós queremos dar um padrão de conduta para a igreja em santidade. E se nós não ensinarmos, como nós vamos pedir que vocês façam? Não é verdade? Então, às vezes, a gente precisa ouvir algumas coisas para alinharmos o nosso coração. Porque o principal de tudo isso, gente, é que o inimigo nos rouba. O inimigo sempre vai colocar situações, se você não se posicionar, de você chegar atrasado. De acontecer alguma coisa e você brigar dentro do carro, de você brigar com a mulher, você brigar com o marido, você brigar com os filhos, porque daí quando se veem atrasados, vira aquele pânico. Não é? Eu já passei por isso, até que nós mudamos. Eu me lembro que teve uma época, logo depois que nós nos convertemos, que eu tinha os meninos pequenos ainda, e aí era assim, né? Quando a gente tem criança pequena, ele suja muita roupa, tem muita roupa para passar. E aquela coisa, né? A mãe nova com aqueles filhos, né? Parece que tem 20, mas era só 2, né? E às vezes eu me atrapalhava durante a semana com a roupa para passar. E sabe o que acontecia? Sempre o Cristiano queria a calça que não estava passada. E daí o que acontecia? Uma comunhão intensa antes de ir para o culto, né? Muito intensa. E aí então eu pensei assim, meu Deus, que coisa, né? Por que sempre tem que querer aquela que não está passada? E eu percebi que isso era coisa do inimigo. E daí sabe o que eu fiz? Dei uma rasteira no inimigo. Eu passava pelo menos as roupas dele, né? E pronto. Mas sabe o que é? São essas circunstâncias que às vezes nos roubam o nosso tempo e a gente acaba indo para a igreja atrasados ou com o coração todo atribulado. Né? O culto é muito importante. E o que o inimigo quer? Quer que você falte. O que o inimigo quer? Que você se atrase. O que ele quer? Que você chegue no culto cansado. Que você chegue no culto e ache tudo chato. E não queira voltar no domingo que vem. É isso que o inimigo quer. Ele está sempre nos roubando. Mais uma pergunta. Quando uma pessoa faz um voto contigo e não cumpre, você continua confiando nela? Quando uma pessoa se compromete com você, mas ela não cumpre, você continua confiando nela?
Se você está falando com alguém algo muito importante para a vida dela, e ela está ali conversando com outras pessoas, mexendo no celular, você se sente ignorado? O que você acha? Provavelmente você ia virar as costas e ia sair. Mas às vezes é assim que a gente se comporta no culto, né? Culto é momento de silêncio. Culto é momento de concentração. Culto é o momento de você com Deus. Se é o louvor, é o único momento que você está entregando algo para Deus. É louvor e adoração. Se é o momento da palavra, é o momento de você receber a palavra de Deus, para que ela entre no teu coração e te cure, te liberte, te faça crescer. Então não deixe nada roubar os teus momentos dentro do culto. Sabe, lá em Porto Belo, eu sempre dei os avisos. E havia um costume que quando terminava o dízimo e eu subia para dar os avisos, alguns já começavam a conversar, já começavam a sair da igreja. E sabe o que acontecia? Porque o culto não tinha terminado. O culto termina quando o pastor dá a bênção final. Aí, durante a semana, eles falavam assim, vai ter tal coisa? Vai isso? Eles viviam me perguntando, por quê? Porque não prestavam atenção nos avisos. Então aí não prestava atenção, não sabia o que ia acontecer, o que não ia acontecer. É interessante, né? Tudo por quê? Porque acaba tirando a sua atenção daquilo que é importante para estar falando, para estar saindo, para estar... Então, o culto todo, ele tem a sua importância. Então, por que você vem ao culto? Sabe por que você vem ao culto? Porque você tem um relacionamento com Deus. Amém? Você decidiu caminhar com Deus. Você decidiu que Ele seria o teu Deus, que Jesus seria o teu Senhor, o teu Salvador, e que o Espírito Santo seria o teu conselheiro, seria o teu ajudador, que o Espírito Santo habitaria em você e te faria entender a palavra de Deus, e você vem fazer parte da grande família de Deus. Então, quando você vem ao culto, você vem porque você tem um relacionamento com Ele. Você tem um encontro marcado. Sabe, muitos acham que o culto não está lá na palavra de Deus. Está sim, eu vou mostrar para vocês. O culto é importante, Deus espera que o cultuamos. Você se importa com o que Deus tem para te instruir. Amém? E é no culto que nós recebemos. Você é ovelha, nós somos os pastores. Nós nos preocupamos que alimento nós vamos dar para vocês. Nós oramos, nós buscamos direção de Deus para produzir uma palavra que vai mudar vocês de lugar. Mas quando você não vem, você não se alimentou daquilo. E aí os outros que se alimentaram vão crescer naquela área. Você não. Os outros vão subir, porque entenderam, você não. Então toda vez que você perde o culto, você perdeu uma porção que foi derramada sobre a igreja como ovelha desse aprisco. Então nós precisamos estar no culto. Nós precisamos estar preparados para vir ao culto. Nós não podemos agir como pessoas ignorantes, pessoas que não entendem o que acontece no culto. Amém? Nós temos que entender o que acontece no culto. Nós não podemos ter uma relação desleixada em relação ao culto. Eu desafio você a marcar quantos dias durante o ano você veio ao culto. Sabe, às vezes a gente não percebe, a gente só vai perceber quando está ali diante de nós. Eu não falto ao culto. Já desde quando eu me converti, para mim estar na minha casa e faltar ao culto, só se eu estiver muito doente. Só se acontecer alguma coisa muito ruim mesmo, que me impossibilitasse de estar no culto. E às vezes quando a gente viajava e a gente não conseguia chegar, às vezes a gente chegava, pegava trânsito, né, nas férias, não conseguia ir no culto, era uma sensação muito ruim. Uma sensação de que perdi, uma sensação de perda.
né? Então, nós precisamos ter esse relacionamento. O culto, ele começa já de manhã cedo. Já começa já lá na segunda-feira. Você já tem que estar se preparando para o próximo domingo, para você vir ao culto. E a palavra de Deus fala em Josué 3, versículo 5, diz assim, ó: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Então, olha só, um chamado aqui de santificação com uma expectativa do que o Senhor vai fazer. Nós precisamos ter sempre essa expectativa em relação ao culto. E santificai-vos, ou seja, se prepare para vir ao culto. Crie expectativas para aquilo que Deus vai fazer, porque Deus vai fazer maravilhas. Se você não tem expectativa do Senhor fazer maravilhas no culto, Ele não vai fazer na tua vida, porque naquele que criou expectativa vai. Quantas vezes você sentou aí na cadeira e a palavra começou a ser falada e você sentiu assim, é para mim, é isso mesmo, eu estou entendendo tudo. Sabe por quê que aconteceu isso? Porque você veio sedento de receber do Senhor algo diferente. É essa a diferença. Você deve se preparar para vir no culto, mas se você tiver uma atitude, hoje tem culto, já não vou poder aproveitar o fim de semana com sol, já começa a ter uma atitude diferente, você não vai receber nada de diferente do Senhor. Salmo 122, versículo 1 diz assim: alegrei-me com os que me disseram, vamos à casa do Senhor. Então, olha só, alegrei-me com os que me disseram, ou seja, os que disseram a Ele também estavam felizes. Vamos à casa do Senhor. Essa tem que ser a nossa alegria. Hoje tem culto, glória a Deus, vamos à casa do Senhor. É essa a nossa atitude, essa tem que ser o nosso desejo, a nossa expectativa. Eclesiastes capítulo 5 diz assim: quando você for ao santuário de Deus, seja reverente, ou seja, você está diante da casa do Senhor, diante da casa de oração, se comporte, porque você está dentro de um ambiente santo, um ambiente onde há a presença do Senhor. Quem se aproxima para ouvir é melhor do que os tolos que oferecem sacrifícios sem saber que estão agindo mal. Então, ou seja, olha só, Deus está dizendo assim: eu me importo mais que você venha à minha casa, sente-se e ouça o que a palavra tem para você, do que você me oferecer sacrifícios, ou seja, ofertas. Deus não está tão preocupado com isso. Deus quer que você preste atenção nas instruções que tem para a sua vida. Depois, as outras coisas serão consequências, mas é mais importante você ouvir. Não seja precipitado de lábios, nem apressado de coração para fazer promessas diante de Deus. Deus está nos céus e você está na terra, por isso fale pouco. Deus não está se importando que você chegue aqui e diga assim: ai Deus, agora eu vou ler a Bíblia, amanhã eu vou começar porque eu quero. Ele quer que você comece. Ele não quer que você faça a promessa e não cumpra. Ele quer que você comece. Sabe? Às vezes nós somos precipitados, fazemos votos com Deus e não cumprimos. Deus está no céu, você está na terra. Ele sabe muito bem aonde você precisa mudar. E às vezes Ele está mais interessado na tua mudança do que teu voto. Não é? Às vezes você tem que fazer um voto com você mesmo. E dizer: eu vou mudar porque eu quero mudar. E não porque eu quero estar diante de Deus diferente. Mas porque você precisa mudar realmente. Das muitas ocupações brotam sonhos. Mas do muito falar nasce a prosa vã do tolo. Quando você fizer um voto, cumpra-o sem demora, pois os tolos desagradam a Deus. Cumpra o seu voto. É melhor não fazer voto do que fazer e não cumprir. Não permita que a sua boca o faça pecar. E não diga ao mensageiro de Deus: o meu voto foi um engano. Ai, não devia ter feito.
Porque irritar a Deus com o que você diz e deixá-lo destruí-lo o que você realizou, em meio a tantos sonhos absurdos e conversas inúteis, tenha temor de Deus. Então, ou seja, tema a Deus. Deus quer que você tenha temor. E o que é o temor? É você honrar a Deus, você ter a certeza de que Deus está acima de você, acima de qualquer coisa, e você não quer nenhum momento desagradá-lo. Não é ter medo de Deus. O culto é importante para Deus. Nós temos que oferecer o culto a Ele. Deus leva em consideração as coisas que nós falamos e fazemos no culto. Vocês não concordam? Olha o que Ele falou ali. Você vem, tenha reverência. Venha e ouça. Não se precipite em fazer votos comigo. Eu quero a tua transformação. Deus se importa da nossa atitude dentro da sua casa de oração. Deus, Ele quer que você tenha, neste momento, um momento de intimidade com Ele. É aqui na congregação que nós nos reunimos para celebrar os milagres que Ele opera nas nossas vidas. Sabe, o Senhor, Ele está o tempo todo nos abençoando. Quando nós nos reunimos para celebrar que Jesus um dia pagou o preço pelas nossas vidas e ressuscitou. Nós nos reunimos porque nós temos uma nova vida em Cristo, de comunhão no Espírito Santo e de conquistas espirituais. Nós nos reunimos porque nós entendemos quem nós somos em Cristo Jesus. Sabe, nós podemos brincar com os nossos amigos, nós podemos ser irreverentes, precipitados com algumas pessoas, e depois a gente pode pedir, me perdoe, né? Eu falhei, mas não podemos tratar as coisas sagradas dessa forma. Nós temos que ser responsáveis, nós temos que ser cuidadosos, nós não podemos tomar o nome santo de Deus em vão. A palavra de Deus fala isso, né? Nós precisamos ser responsáveis. O culto, ele tem um horário, o culto, ele tem uma ordem. Sabe, você deu o seu nome para ajudar na igreja, você tem que honrar esse trabalho. Se você deu o teu nome para ir no evento da igreja, você tem que honrar a tua inscrição. Todas essas coisas que envolvem a igreja, os momentos que Deus está operando, exige de nós responsabilidade. Nós não estamos fazendo para uma pessoa qualquer, é para Deus. E Deus está de olho. Eu lembro que eu organizei muitos eventos em Porto Belo. E eu vou citar Porto Belo porque a gente tinha um número muito grande de pessoas lá. E nós tínhamos eventos onde era número limitado. Ou seja, eu tinha vaga para 50. E se a pessoa desse o nome, a outra, e às vezes eu tinha 50 e tinha 80 pessoas para ir. Então, quando a pessoa dava o nome, aqueles outros não podiam ir. E sabe o que acontecia às vezes? A pessoa não ia, não avisava e achava que estava tudo bem, né? E aí o que acontecia? Além de tudo, deixava a outra de fora. Isso é horrível, gente. É não ter o discernimento das coisas espirituais. A gente precisa cumprir aquilo que a gente fala já no mundo, imagina com as coisas de Deus. Eu achava um absurdo isso e ainda continuo achando. As pessoas precisam cumprir o que elas falam, né? Ainda mais para o Senhor, nós temos que ter esse temor. Nós temos que lembrar que o Senhor está nos céus e nós estamos aqui lutando contra o pecado, né? Nós, quando nos achegamos a Deus, nós temos que chegar humilhados, pedindo a misericórdia de Deus sobre as nossas vidas, sempre, porque Deus é santo. Deus, Ele espera de nós algo diferente, e nós precisamos mostrar isso. O culto, ele deve ser de uma forma que realmente transborde em nós o nosso amor pelo Senhor. Não uma coisa religiosa, mas é porque nós amamos tanto a Ele que não podemos estar longe dEle.
Sabe, nós terminamos um curso com o pessoal da formação de um povo, a escola bíblica. E, gente, aqueles que estavam no curso, vocês lembram quanto aquele povo caminhava com Deus e de repente deixavam Deus de lado, né? E aí eu lembro do texto onde Samuel, quando eles decidiram que não queriam mais que Deus governasse sobre a vida deles, e Samuel se sentiu muito entristecido. E Deus falou para Samuel assim: Samuel, não foi você que eles rejeitaram, foi a mim. Sabe, gente, quando a gente deixa as outras coisas tomarem o lugar de Deus nas nossas vidas, nós estamos rejeitando. Porque se Ele faz um chamado para que a gente se reúna todo domingo na igreja, nós devemos nos reunir todos os domingos na igreja. Amém? Que isso esteja bem dentro de você. E aí, então, eu quero ver com vocês um texto, eu quero que vocês abram em Mateus, capítulo 21, versículo do 12 ao 13. Pode estar pegando a sua Bíblia aí. Este é um texto que vocês conhecem e já viram muitos nos filmes, né? Porque nos filmes de Jesus eles gostam muito de encenar essa parte aqui. E diz assim, Mateus 21, do 12 ao 13. Tendo Jesus entrado no templo, expulsou a todos os que ali vendiam e compravam. Também derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. E disse-lhes: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração. Vós, porém, a transformais em covil de salteadores, ou covil de ladrões. Então, olha só, nós vemos essa atitude de Jesus. Se vocês lerem um pouquinho antes, vocês vão ver que Jesus havia entrado, em Jerusalém. É aquele momento triunfante de Jesus entrando no burrinho, as pessoas jogando as folhas de palmeiras no chão, dizendo Hosana, E aí, então, Jesus entra e Jesus vai para o templo. E Jesus chega lá e ele começa a expulsar. E às vezes a gente olha lá e a gente pensa assim, porque a gente já visualiza aquelas cenas dos filmes, Jesus chutando as coisas, derrubando e soltando as ovelhas, as pombinhas, e parece que a gente vê assim só Jesus expulsando os mercadores do templo. Mas a palavra de Deus diz assim que Ele expulsou a todos que ali estavam, os que vendiam e os que compravam, Então Ele expulsou a todos. E aí você pensa assim, mas por que Jesus tomou essa atitude tão drástica? Jesus, a gente olha para Jesus e a gente vê Jesus assim, de uma maneira tão doce, Jesus de uma maneira tão calma. E aí de repente nós olhamos para Jesus e nós vemos Ele tomando essa atitude ali, tão grosseira parece, e a gente não consegue entender, Mas Jesus, Ele vai com o chicote, Ele vira tudo e Ele diz, a minha casa será chamada casa de oração, mas vocês fizeram elas covil de ladrões, de salteadores, e foi expulsando todo mundo de lá de dentro, Mas o interessante é que o que estava acontecendo ali era algo muito mais profundo, porque Jesus, Ele não estava só preocupado com o que estava acontecendo ali, mas Jesus ele estava preocupado com o que viria depois. Nós sabemos que Jesus, depois ele morre, e aquele lugar não seria mais o lugar somente dali no templo, o lugar onde haveria essa reunião para Deus. Nós sabemos que depois dali houve o cristianismo que surgiu. A igreja surgiu. Jesus disse que a igreja estaria surgindo. Então, daí você diz, mas por que então ele entrou lá no templo e expulsou? Porque ali tem um significado bem grande. Quando foi criado o templo, ali Deus começou a dar leis para eles lá com Moisés. Deus já entregou algumas leis de sacrifícios que eles teriam que fazer para a remissão dos seus pecados.
sacrifícios que eles deveriam fazer em gratidão a Deus por algumas coisas. E quando o templo foi construído, eles levaram todas essas leis para dentro do templo. Então o que acontecia? As pessoas iam lá, quando elas tinham que sacrificar a Deus, a grande maioria deles eram criadores, né, de animais, eram pastores. E aí então, quando eles iam sacrificar para Deus, eles tinham que levar o melhor animal que eles tinham. Né? Se você vai ler lá as leis, você vai ver. Então, se era um animal grande, eles tinham que sacrificar o melhor animal que eles tinham. Então havia toda uma preparação. Eles olhavam lá e eles viam, né, qual deles queria. Daí eles viajavam com o seu animal e iam diante do templo. Então eles sabiam que eles estavam indo ao templo para sacrificar ao Senhor, para adorar ao Senhor. Então havia todo esse trabalho, né? As pessoas se preparavam para ir lá. Quando elas iam lá, elas iam porque elas sabiam que elas tinham pecado, ou que elas iam lá porque elas queriam agradecer a Deus. Então elas sabiam o que elas estavam indo fazer. Havia um momento que as pessoas, eu quero que vocês entendam que os mercadores lá do templo, eles não estavam fazendo algo errado. Eles poderiam vender os animais lá. Só que quando que eles poderiam vender os animais? Se você morasse bem longe do templo, a lei permitia que você pegasse o teu melhor animal, vendesse o teu melhor animal e aí então levasse o dinheiro e comprasse um melhor animal para ser sacrificado. Por quê? Porque eles não podiam sacrificar animal doente, manco, eles tinham que sacrificar o animal perfeito. Então Deus permitia que eles fizessem isso, que eles comprassem e fossem para lá e aí sacrificassem. Mas o que estava acontecendo ali? Eles não tinham mais essa preparação. Eles estavam indo lá e comprando. Eles estavam indo ao templo sem ter noção mais do que eles estavam indo fazer. Não havia mais temor de Deus. Eu tenho que ir lá no templo. Não se preocupe, eu chego lá e compro lá mesmo, qualquer coisa eu ofereço. Era mais ou menos assim. E Jesus viu essa atitude. E Jesus viu e Jesus não gostou. Porque eles estavam chegando na casa do Senhor, na casa de oração do Senhor, sem estar preparados para o que acontecia naquele lugar. Eles não se preparavam, eles não tinham temor a mais. Então o que acontecia? Aquilo não tinha valor nenhum para Deus. Não tinha valor nenhum. Tem um texto, deixa eu achar aqui para vocês. Onde que está, porque eu estou falando aqui. É o texto de Malaquias, se você quiser colocar ali para mim, Cris. Malaquias capítulo 1, versículos 6 a 8. Olha só o que a palavra fala. O filho honra o pai e o servo ao seu senhor. Se eu sou seu pai, onde está a minha honra? E se eu sou o Senhor, onde está o respeito para comigo, diz o Senhor dos Exércitos. A vós outros, ó sacerdotes, que desprezai meu nome, vós que dizeis em que desprezamos o teu nome, ofereceis sobre o meu altar pão imundo, e ainda perguntais em que te havemos profanado. Nisto que pensais, a mesa do Senhor é desprezível. Quando trazeis animais cego para sacrificardes, não é isso mal? E quando trazeis o coxo ou enfermo, não é isso mal? Ora, apresente-o ao teu governador, caso terá ele agradado em ti e te será favorável, diz o Senhor dos Exércitos. Então olha só, o que Deus fala aqui, né? Se você chega até mim, oferece qualquer coisa e acha que isso vai ser agradável a mim, tenta oferecer para o teu governador o que você oferece para mim. Então olha como Deus leva em conta como o que eles estavam fazendo. E Jesus chama a atenção. Sabe, às vezes nós chegamos no culto sem nós estarmos preparados, sem nós estarmos em santidade, sem nós estarmos em temor e gratidão a Deus.
E Deus conhece o nosso coração. Quando nós estamos diante da casa de oração, nós temos que sacrificar o nosso melhor. Quando você vem ao culto e você deixa de fazer as coisas que você gostaria de fazer, você está dando o seu melhor para Deus, porque você está dizendo que Ele é mais importante na tua vida. Então o Senhor, Ele sonda o nosso coração. O Senhor, Ele está preocupado com a motivação que está dentro de nós e não com a manifestação externa, porque a externa não reflete às vezes o que está no coração. Nós precisamos buscar essa santidade, essa preparação. Quando nós nos preparamos para vir à igreja, nós preparamos o nosso coração para aquilo que Deus vai fazer. Então, se você não cria uma expectativa, você não acaba não provando nada do que Deus tem. Sabe, Jesus, ele foi a Nazaré e as pessoas não tinham expectativa em relação a Jesus. E aí lá a palavra de Deus diz que, porque eles sabiam quem Jesus era filho do carpinteiro, e a palavra diz que lá Jesus não pôde operar muitos milagres, que Jesus operou poucos milagres, curou poucos enfermos. Por quê? Porque o povo não estava preparado, o povo não criou expectativas. Nosso culto vai ser diferente quando o povo for diferente. Quando o povo chegar sedento daquilo que Deus tem para fazer, daquilo que Deus tem para dar para nós. A palavra de Deus, já lá em Êxodo, quando Ele entrega os 10 mandamentos, Deus, Ele diz para santificar o sábado. E Ele diz, santifica o sábado. No sábado, no sétimo dia você não vai trabalhar, você vai descansar, porque você vai se dedicar ao Senhor. Então Deus já falou na palavra dele que nós temos que ter um dia para Ele. Nós não guardamos o sábado, nós viemos no domingo, né? Nós ainda temos o privilégio, muitos, de sábado à tarde já não trabalhar e ter o domingo de folga. Então Deus espera que um dia nós tiramos exclusivamente para Ele. Quero ler para vocês Jeremias, não está transcrito ali, se você quiser abrir na sua palavra, Jeremias, capítulo 7, versículo do 9 ao 11, diz assim, ó. 7 do 9 ao 11. Furtarei vós e matareis, e cometereis adultério, e jurareis falsamente, e queimareis incenso a Baal, e andareis após outros deuses que não conhecestes, e então vireis e vos poreis diante de mim nessa casa que se chama pelo meu nome, e direis, somos livres, podemos fazer todas essas abominações. É esta casa que se chama pelo meu nome uma caverna de salteadores aos vossos olhos, ou seja, um covil de ladrões? Mas eu mesmo vi isso, diz o Senhor. Ide agora ao meu lugar de adoração que estava em Siló, onde no princípio fiz habitar o meu nome, e vede o que lhe fiz por causa da maldade do meu povo de Israel. Olha só o que Deus, aqui é o texto onde Jesus está citando, fizeram um covil de ladrões. Então Jesus estava citando exatamente esse momento. O que acontecia? As pessoas não se preparavam, cometiam todo e qualquer pecado e iam para a igreja e se sentiam santos porque estavam dentro da igreja. Não é assim, não. Nós recebemos a palavra de Deus para andarmos em santidade, para vir ao culto e adorar o nosso Deus, que tem sido o Senhor das nossas vidas em todo o momento. Então, gente, se prepare para vir ao culto. Sabe? Não deixe ninguém roubar você. Aqueles homens, eles acabaram sendo um covil de ladrões porque eles estavam facilitando aquele povo a não cumprir a vontade de Deus, a não se preparar como Deus esperava que eles se preparassem. Quem pode estar roubando a tua preparação para o culto?
O que tem entrado no teu coração antes do domingo, antes de vir ao culto, ou até mesmo no domingo? Como é o teu domingo? Você gasta o teu domingo assistindo televisão? Você gasta o teu domingo passando o dia inteiro na praia, ou na piscina, ou sei lá o quê? O que você fica fazendo no teu domingo? Que rouba talvez você de se preparar melhor para vir ao culto, de chegar aqui e entregar o teu melhor para Deus. Nós precisamos nos preparar. Deus, Ele tem algo para você este ano. Deus tem um ritmo de caminhada. O Espírito Santo nos deu um ritmo para essa igreja este ano. Um ritmo de andar em santidade. Nós vamos bater muito forte em relação a isso. Nós vamos chamar a atenção de você, igreja, do que é andar em santidade, do que é você se preparar. Então se prepara para vir para o culto, se prepara para ouvir. Diga: Espírito Santo, eu quero entender tudo o que for ensinado, porque eu quero que esse ano seja santidade sobre a minha vida, porque eu quero glorificar a Ti. Sabe, nós precisamos estar com este coração aberto, porque o fato é que as palavras vão ser um pouco mais duras. Mas se você não se preparar, não vai entrar no teu coração. E talvez você vai acabar até se ofendendo, sabia? Das coisas que vão ser faladas. Mas você prefere ir para o céu ou para o inferno? Pensa nisso. Porque aquelas pessoas que estavam indo lá dentro do templo do Senhor, elas estavam indo para onde? Para o inferno. Porque o Senhor disse: eu não me agrado de nenhuma delas. Não me agrado de nenhum desses sacrifícios. Não é isso que eu quero. Sabe, a palavra de Deus diz que é melhor obedecer do que sacrificar. Nós lembramos lá que quando Abraão estava para sacrificar Isaque, Deus estava testando o coração dele. E no momento que ele foi sacrificar seu filho, Deus disse: não precisa, eu só queria a atitude do teu coração. Sacrifício? Tem aqui, ó. Deus proveu o sacrifício, né? Por quê? Porque é melhor obedecer do que sacrificar. Então prepara sempre o teu coração para vir à igreja, receber do Senhor aquilo que o Senhor tem para você. E eu quero encerrar com um outro texto aqui, que está lá em Salmo 24, do 1 ao 10, que o louvor possa estar subindo. Diz assim, Salmo 24, do 1 ao 10. Do Senhor é a terra e tudo que nela existe, o mundo e os que nele vivem. Pois Ele quem fundou-a sobre os mares e firmou-a sobre as águas. Então olha só, este é o nosso Deus, o Senhor, né? Tudo que existe é dele. E aí olha só como continua esse texto. Quem poderá subir o monte do Senhor? Quem poderá entrar no seu santo lugar? Aí ele continua dizendo: aquele que tem as mãos limpas e o coração puro, que não recorre aos ídolos, nem jura por deuses falsos, ele receberá bênçãos do Senhor, e Deus, o seu Salvador, lhe fará justiça. São assim aqueles que o buscam, que buscam a tua face, ó Deus de Jacó. Abram, ó portais, abram-se, ó portas antigas, para que o Rei da Glória entre. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e valente, o Senhor valente nas guerras. Abram-se, ó portais, abram-se, ó portas antigas, para que o Rei da Glória entre. Quem é este Rei da Glória? O Senhor dos exércitos. Ele é o Rei da Glória. É esse o Jesus que você vem se encontrar todo domingo. Amém? Tenha consciência, Ele é o Rei da Glória, né? Ele é o Senhor dos exércitos. Nós não servimos a qualquer Deus, nós servimos ao Deus que criou todas as coisas. Amém? Se coloca de pé e nós vamos louvar novamente aquele louvor que a gente cantou do caminho do deserto. Eu acho esse louvor tão tremendo, porque quando eu ouço ele, eu já me imagino assim o que Deus faz no nosso culto. Aquilo que Ele quer fazer, aquilo que Jesus quer fazer. Ele quer operar milagres no nosso coração. Ele quer operar milagres na nossa vida. Ele quer nos restaurar. Ele quer nos levar a um lugar melhor. Então, quando nós nos achegamos, nós temos que ter esse sentimento no nosso coração. Você entrou de um jeito dentro da igreja e você vai sair diferente.
porque todas as vezes que nós entramos diante do Rei da Glória e nós deixamos Ele tocar o nosso coração, nós somos transformados, nós crescemos espiritualmente. Você tem que sempre sair daqui e dizer: Senhor, obrigado por ter falado comigo, obrigado por ter revelado a Tua palavra, porque Deus te ama, amém? Deus, Ele nos ama e Ele tem o melhor para nós. E Ele é um Pai zeloso, Ele quer o melhor para os seus filhos e Ele quer nos conduzir a essas verdades todos os dias, amém? Que você possa louvar este louvor realmente com o coração aberto, porque Ele está aqui movendo entre nós, amém? Fecha teus olhos, fala com o Senhor, sabe, é um ano novo, que você possa dizer para o Senhor: Senhor, eu entendi o que é estar aqui, eu entendi o que é o culto, eu entendi que você se importa, Senhor, se eu estou aqui ou não, eu entendi, Senhor, que Tu se importa de como eu entrei aqui, eu entendi, Senhor, que Tu sabes o que eu estou fazendo já pela manhã, as escolhas que eu estou fazendo, como eu estou me preparando para me encontrar contigo. Sabe, vai falando com o Senhor. Ele está aqui e nós vamos adorá-lo. E nós viemos aqui porque nós amamos a Ele e não porque somos interesseiros. O que o Senhor tinha de melhor para nos dar, Ele já nos deu, que é a salvação. Mas mesmo assim, Ele quer nos abençoar. Nossos destinos, move, Senhor, nos cura, Senhor. Queremos ver os Teus milagres, Senhor. Queremos ver a Tua transformação, Senhor. Nós declaramos, Senhor, um novo ano na Tua presença, Senhor. Um povo que se chama pelo Teu nome, Senhor, se reunindo, Senhor, exaltando a Ti, Senhor, adorando a Ti verdadeiramente, Senhor. Deus de milagres, Deus de
Senhor, nós declaramos que não nos achegaremos mais, Senhor, nessa tua casa de oração, Senhor, sem reconhecer quem tu és, Senhor. Pai, estamos aqui em poucos, Deus, mas preciosos, Senhor. Eu declaro, Senhor, sobre essas famílias, Senhor, uma porção especial, Senhor, porque escolheram te buscar hoje, Senhor, no primeiro dia, Senhor, do ano, Senhor, estar aqui reunidos, Senhor. Pai, em nome de Jesus, que esses lares, Senhor, tu adentre, Senhor, com a salvação, que tu adentre, Senhor, com a tua provisão, Senhor. Pai, em nome de Jesus, um ano, Senhor, tremendamente abençoado por Ti, Senhor, um ano de Te buscar e Te encontrar, Senhor. Pai, em nome de Jesus, essas famílias Te buscando e Te encontrando, Senhor. Pai, lendo a palavra, Senhor, meditando, Senhor, louvando, Senhor, convivendo bem, Senhor, em harmonia, em paz, Deus, em nome de Jesus. Eu declaro esses lares, Senhor, Pai, como faróis, Senhor, Pai, lares, Senhor, onde transbordarão da Tua presença, Pai, em nome de Jesus. Pai, assim como Noé, Senhor, naquele tempo, Senhor, onde as pessoas andavam de um lado para o outro, Senhor, preocupados com as suas vidas. Havia um mundo tão maldoso, Senhor, que Tu escolheu destruir, Senhor. Mas Tu encontrou em Noé, Senhor, um homem justo e temente a Ti, Senhor. E este homem, Senhor, levou a sua família para a arca, Senhor. E a arca foi o lugar da salvação. Pai, Tu salvou aquela família, Senhor. Pai, que essas famílias, Senhor, estejam dentro da arca, Senhor, porque escolheram estar na Tua presença, Senhor. O mundo aí fora, Senhor, pode estar, Pai, vivendo dias, Senhor, de maldade, indiferentes a Ti, mas eles escolheram estar aqui, Senhor. Honra, Pai, a vida deles, Senhor. Honra, Pai, derrama bênção sem medida, Senhor. Pai, que os celeiros deles transbordem, Senhor. Pai, em nome de Jesus, que os filhos, Senhor, sejam obedientes. Pai, tenham o coração voltado a seus pais e os seus pais a seus filhos, Deus. Que essas famílias sejam fortes, Senhor. Que esses casamentos sejam fortes, Deus. Pai, em nome de Jesus eu Te apresento, Senhor, estes, Deus. E eu sei, Pai, que grandes coisas Tu farás sobre a vida deles, Deus. Através deles, Pai, para a honra e para a glória do Teu nome, Senhor. É um novo tempo, Senhor. E nós avançamos, Senhor. Nós não vamos nos deter, Senhor, porque nós vamos contigo, Senhor, e temos a certeza, Pai, Senhor, que a coroa de vitória está guardada a nós, Senhor, em nome de Jesus. Amém, amém. Se você foi abençoado nessa noite, dá uma salva de palmas aí para o Senhor, amém?